pela primeira vez, nós estamos aqui fazendo uma série de estudos sobre as parábolas de Jesus. Já estamos aí uns 10 ou 12 parábolas, já estudamos, né? Temos mais uma parábola essa noite. É impressionante o que temos aprendido com as lições que Jesus tem para nós, daquelas historinhas que ele contava, né? Na verdade, as parábolas eram histórias que Jesus contava e que tinham um conteúdo espiritual, tinha uma lição espiritual atrás de cada parábola. E essa noite nós vamos estudar a parábola da grande ceia e vamos ver que recados Deus tem para nós através desta parábola. Abra lá, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, e nós vamos estudar então nessa parábola o que Jesus pretendeu, por que ele contou essa história, para quem ele contou essa história e que lições essa história tem para as nossas vidas. Procuramos sempre aqui tirar lições para as nossas vidas, né? Você não vem aqui apenas para ouvir, saber o que Jesus dizia e ter aí um conhecimento intelectual, não. O objetivo do nosso estudo aqui é fazer com que estes ensinos de Jesus tenham aplicação prática na nossa vida. O que isso aqui pode ajudar a resolver minha vida? O que isso pode melhorar o meu caráter, o meu relacionamento com as pessoas? E o que isso pode ajudar na minha salvação? Esse é o objetivo do estudo, tá? Então aqui, começando como sempre, o contexto. Por que Jesus contou essa historinha que nós vamos estudar? Contexto. Já em outras parábolas anteriores, em algumas pelo menos, Jesus estava lidando com uma situação ali, que era a situação dos fariseus e dos judeus. E havia um pensamento dentre aquele povo de Israel, alguns, especialmente os fariseus, eles tinham ali um pensamento muito estranho e que não tem nenhuma base, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum. Eles acreditavam que a salvação era só para eles. Os judeus achavam que a salvação era para eles, era um privilégio de Deus para eles, as bênçãos eram para eles. E aqueles que eles chamavam de gentios, quem eram os gentios? Os estrangeiros, aqueles que não faziam parte da nação de Israel, esses eles chamavam de gentios. Vou fazer um parênteses aqui. Nós temos que tomar cuidado, nós hoje somos o povo de Deus, quando nós usamos a expressão assim, as pessoas que são do mundo. Cuidado que isso pode ser um comportamento judaico, viu? Os do mundo e nós. Os judeus faziam isso. Nós, os israelitas e os gentios. Os gentios eram uma classe de pessoas inferior, eram pecadores, para eles não havia salvação para os gentios. E Jesus estava lidando com isso e era difícil modificar esse pensamento. Primeiro porque muitas vezes os próprios judeus não gostavam das lições que Jesus dava. Eram lições que muitas vezes os atingiam. Eram duras colocações que Jesus fazia para eles. Então, em algumas histórias que Jesus contava, eles entendiam claramente que era uma crítica ao comportamento deles. Por isso Jesus foi rejeitado e muito criticado pelos judeus, especialmente pelos fariseus. E aqui Jesus mais uma vez vai abordar essa situação, daquele pensamento de que a salvação era só para o meu povo e o resto do mundo está perdido e não podemos nos contaminar com eles, não podemos nos relacionar com eles. É um perigo isso. E Jesus então vai contar essa história para tratar desse assunto, e ele usava a parábola porque a parábola era uma forma inteligente de, contando uma história, tratar do assunto espiritual para aquele tempo, para aquele povo e para todos os tempos, para todas as eras, então para nós também. A parábola atravessa os séculos e ela se aplica a mim da mesma maneira que se aplicava ao israelita, ao fariseu que estava ouvindo. Interessante, essa noite Jesus não está conversando só com os israelitas. Essa noite ele está conversando comigo, com você. O recado é para nós. Então vamos lá, Lucas 14, eu vou começar lendo dos versos 12 ao 14, que é um preâmbulo da parábola. Ele diz assim: disse também ao que o havia convidado. Olha só, aqui vai um recado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te.
A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Para aqui. Então, Jesus começa tratando do seguinte assunto: quando se convida alguém para um jantar, para um banquete, ele diz assim: por que você vai convidar os seus amigos, pessoas influentes, conhecidas, irmãos? Será que por trás desse convite não existe uma troca? Um interesse em obter algo de volta? Você convidar alguém que você sabe que de repente pode te fazer um favor em troca, ou te convidar também, te retribuir o convite, ou então te dar algo em troca. Então Jesus está dizendo assim: esse tipo de convite não há misericórdia nele, é algo que tem um interesse por trás. Ele falou: você quer convidar, você quer fazer o bem? Convida os pobres, aqueles deficientes, com pessoas que não podem te retribuir, não podem fazer nada, no sentido mais espiritual que Jesus está falando aqui, né? Convida estes, que aí a tua recompensa não vem deles, mas vem de Deus. Primeiro recado. Por que Jesus falou isso? Porque na cabeça do fariseu, do judeu, era impossível ele imaginar algum judeu convidando para jantar na sua casa quem? Um gentio. Olha onde Jesus quer chegar. Ele começa pelas beiradas, mas ele quer chegar. Ué, você quer fazer o bem? Você quer convidar para um jantar? Em vez de vocês ficarem convidando os seus colegas do Sinédrio, em vez de você ficar convidando só israelitas, por que você não convida estrangeiros? Gentios. E aquele cidadão que estava ouvindo aquilo deve ter ficado irritado, né? Acho que ele pensou: Jesus já não começou bem. E Jesus às vezes cutucava mesmo, né? Você quer fazer o bem? Faz dessa maneira aqui. Então, já começa a tocar no assunto. Por quê? Porque eles precisavam entender que o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Alguém tem dúvida? Não pode ter dúvida disso. Claramente, lá no Velho Testamento, o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus para representar Deus aqui nessa terra. Isso não há dúvida. Acontece que havia um objetivo nisso. Deus abençoava aquele povo de Israel, sim ou não? Sim, abençoava demais. Com que objetivo? Para eles guardarem as bênçãos para eles de forma egoísta e viverem a vida deles isolados do mundo? Era esse o objetivo? Não. Deus escolheu um povo dentre tantos para mostrar que aquele povo que o segue, que segue os seus princípios e recebe as suas bênçãos, é um povo diferente. Os outros precisavam ver: puxa vida, hein? É diferente, aqueles que seguem a Deus, olha como a vida deles é melhor, olha como eles se desenvolvem, têm um caráter diferente, recebem bênçãos. Essa era a ideia: mostrar para quem não acreditava em Deus que crer em Deus faz a diferença e traz bênçãos. E era para eles repartirem as mensagens que eles recebiam de Deus, através inclusive dos profetas. O objetivo é que eles pegassem aquilo e repartissem com os demais, espalhassem a pregação da palavra de Deus. Mas eles não executaram essa tarefa. Eles guardaram para eles e excluíam os outros. Ficava só para eles. Vamos abrir um novo parênteses aqui. Será que nós, cristãos de hoje, desse tempo, corremos o risco de recebermos a mensagem e nós chamamos assim: nós conhecemos a verdade? Será que nós corremos o risco de estar guardando essa verdade numa redoma só para nós, sem nenhuma preocupação com os do mundo, entre aspas, as pessoas que estão aí fora? Então eu recebo a palavra de Deus, guardo para mim, eu estou salvo, está tudo bem, e quem está aí fora é o problema dele, porque eu estou salvo. Será que nós corremos o risco de agir dessa maneira? Guardarmos para nós esse tesouro que Deus confiou à sua igreja e excluirmos os outros, não repartirmos, não partilharmos com eles essa verdade? Será que isso se aplica a nós hoje? É para pensar. Será que algum comportamento nosso enquanto igreja exclui pessoas? É discriminatório? É para a gente pensar. Eu não estou dizendo nem que sim nem que não, eu estou fazendo uma pergunta, é uma interrogação. Será que na minha vida existe alguma coisa que eu faça, eu, Mauro Braga, que acaba excluindo a possibilidade de outras pessoas chegarem a Jesus? Será que eu me coloco como alguém que estou acima de tudo, estou salvo, sou santo, irrepreensível, e os outros são pecadores? Será que esse é meu comportamento, é a minha postura? Jesus está tratando de uma coisa muito delicada aqui, porque ele está falando também com a sua igreja. O comportamento que exclui, que discrimina, que afasta, que é mau testemunho. Agora,
Eles entenderam, logo no início dessa parábola, que Jesus estava fazendo uma dura crítica. Uma dura crítica. Agora, verso 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, com Jesus à mesa, né? Um deles disse o quê? Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Olha só. De repente, parece que para desviar a conversa, ele interrompe Jesus para desviar a conversa, e com ares assim de beato, ele diz assim: bem-aventurado aquele que pode comer o pão à mesa do reino de Deus. Pode comer o pão à mesa. E ele está dizendo o quê? Quem é bem-aventurado? Sou eu. Mais uma vez ele continua excluindo. Eu sou bem-aventurado, porque eu posso comer, eu tenho direito disso. Agora aquele pessoal que está lá fora não pode, eles são gentios, eles não podem, eles são pecadores. Vejam a dificuldade do ser humano. O ser humano às vezes não se dobra. Como o trabalho de Jesus, de Cristo, é difícil até hoje conosco, porque o ser humano às vezes tem pensamentos e ele não muda a sua forma de pensar, ele persiste no erro. E aqui tem alguém, um teimoso aqui, que parece que não consegue entender isso. Então Jesus vai ter que entrar no assunto e vai contar a parábola para poder tratar dessa questão. Primeiro, esse homem que está ouvindo Jesus aqui, quando fala bem-aventurado é aquele que pode comer o pão à mesa, ele está querendo dizer o seguinte: ele jamais, na cabeça dele, aquele convite, aquele banquete, jamais seria para um gentio. Era inimaginável para ele um gentio participando desse banquete. Na estrutura de raciocínio dele, não entrava essa hipótese. Ele não conseguia conceber isso. Vamos lá então, verso 16. Agora do 16 ao 20, a primeira parte da parábola. Olha o que Jesus vai fazer, olha os ingredientes que ele vai colocar nessa historinha aqui. E enquanto você for ouvindo, presta atenção e vê se tem alguma coisa que você tem visto, tem ouvido, se tem alguma coisa aqui de coincidência na história de Jesus. Ele diz assim, verso 16: ele, porém, respondeu, Jesus, respondeu: certo homem deu uma grande ceia, um grande jantar, e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Para aqui. Vamos examinar com calma a situação e as 3 desculpas que foram dadas. Então, a história: o sujeito vai dar um banquete, manda convidar um monte de pessoas. Aí vão lá os seus mensageiros, os seus servos, e foram levar os convites, de porta em porta. É como se alguém chegasse, hoje o correio faz isso, mas é como se alguém colocasse a campainha da sua casa: eu vim trazer um convite para um jantar. Convite feito assim, bonito, com letras douradas. Aí a pessoa pegou e disse assim: ih, rapaz, não vai dar para ir. O primeiro disse: por quê? Eu comprei um campo, uma fazenda, e eu preciso ir lá olhar. Então pede desculpas, diz que eu agradeço o convite, mas eu vou declinar desse convite, eu não vou poder ir. Aí o servo foi à segunda casa, tocou a campainha, entregou o segundo convite, e a pessoa disse assim: rapaz, mas eu acabei de comprar uma junta de bois, e eu preciso ir testar, eu preciso lá olhar os bois que eu comprei, não vai dar para ir nesse jantar. Segunda desculpa. E o terceiro, que foi visitado, disse: infelizmente eu não posso ir, eu acabei de me casar e eu não vou ter condição de ir nesse jantar. Vamos examinar as 3 desculpas e vamos ver se tem a ver conosco. Olha só. A primeira: negócios. Os negócios se interpondo entre a pessoa e Deus. Então a desculpa foi: eu acabei de comprar uma fazenda e não vou poder ir. Vocês vão ver que as 3 desculpas dadas, nenhuma delas tinha uma urgência ou uma necessidade real. Não havia urgência. Por quê? Ele já tinha comprado a fazenda, já tinha realizado o negócio. Por que ele precisava ir olhar exatamente na hora e no dia do jantar? Já tinha comprado, já tinha realizado o negócio, não era urgente. Mas, na mente dele, ir ver aquilo que ele estava tratando era mais importante do que o seu compromisso com o Senhor.
que o convidou. Portanto, ele colocou os negócios como prioridade na sua vida. Pergunto, você conhece pessoas hoje que você tem feito convites para vir aqui à ceia do Senhor, aqui onde é servida a palavra de Deus, nesse banquete aqui, e você já ouviu de alguém dizendo, não vou poder ir, eu estou trabalhando até tarde, tenho tido muito serviço, não posso parar, não dá para parar. Os negócios entre o ser humano e Deus, atrapalhando o relacionamento, atrapalhando o compromisso com Deus, ou seja, os negócios em primeiro lugar. É isso que a pessoa está revelando. Primeiro os negócios, minhas coisas particulares, depois, se sobrar um tempo, eu vou estar com Deus. Por quê? Porque eu não posso abandonar os negócios, essa é a mais importante. Em outras palavras, é como se eu dissesse para Deus, olha a gravidade disso. Em outras palavras, é como se eu dissesse, se eu não cuidar dos meus negócios, eu estou frito, porque se eu depender de Deus, deixa eu cuidar, preciso pagar as contas, preciso pagar a casa, o aluguel, a faculdade, o carro, e eu preciso trabalhar, porque se eu depender de Deus, se eu for lá para a igreja, quem vai pagar minhas contas? Se eu depender de Deus, como você acha que se sente Deus no céu ao ouvir isso? Mandou o convite e recebeu como resposta, não posso ir porque eu comprei um campo e preciso lá ver, já tinha até feito o negócio, não tinha nenhuma urgência. Então, guarda isso, primeira desculpa que atrapalha o compromisso com Deus, os negócios, o trabalho, o dinheiro. É uma das principais desculpas que nós vamos ouvir sempre, os negócios, o trabalho. Segunda desculpa, o que ele falou? Comprei uma junta de bois e preciso ir testá-los. Pergunta, era urgente? Já não tinha comprado os bois? Já não tinha feito o negócio? Precisava testar os bois no dia e na hora do jantar? Do banquete? Claro que não. Então aqui o que se revela? Qual é o segundo item muito utilizado para dar uma desculpa e atrapalhar o compromisso com Deus? Os prazeres, a distração, a satisfação própria, pessoal. São aqueles que são convidados para vir e não vêm porque, eu tenho um filme novo para ver em casa, eu tenho a novela que eu não posso deixar de ver, está nos últimos capítulos, eu tenho que ir ao cinema, eu vou sair com meu namorado ou com a namorada, e eu isso e eu aquilo, então não vai dar para ir. Distração, prazer, realização pessoal, sempre atrapalhando o relacionamento com Deus. Compromisso com Deus fica em segundo plano. Pergunto, será que o Senhor se agrada desse tipo de desculpa? Não posso ir porque eu vou cuidar das minhas distrações. Ele ia lá testar os bois. É como se tivesse comprado um carro e você fosse convidado. Não posso ir por quê? Porque eu comprei um carro novo e eu quero passear com o meu carro. Será que o Senhor se agrada disso? Eu vou fazer uma viagem. Eu vou viajar. Esse fim de semana eu não posso ir à igreja porque eu vou viajar. Percebe? Gente, Jesus está batendo aqui num ponto delicado. Não é só para judeu. As desculpas são modernas, são sempre as mesmas. E o terceiro, o que ele disse? Não pode ir por quê? Me casei. Eu me casei e eu não posso ir. Em primeiro lugar, o que tem a ver o casamento com o convite? Segundo, quem disse que a esposa não seria bem-vinda? Terceiro, era urgente? Já não tinha casado? Deixa ele receber o convite. Em outras palavras, primeiro item colocado como obstáculo, os negócios, o trabalho, primeiro. Segundo, prazer, distração. Terceiro, a família. Quantas pessoas rompem o seu compromisso com Deus por causa de questões familiares? Eu não vou porque o meu marido não vai gostar. E aí vai brigar e eu não quero. Eu não vou porque a minha esposa não quer que eu frequente essa igreja, então eu não vou. Eu não vou porque meu pai não deixa, porque a minha mãe, eu não vou porque a minha família... E aí a família é colocada como um obstáculo para justificar a falta de relacionamento com Deus. Então, presta atenção. Negócios, trabalho, distração e família. São, até hoje, os 3 itens que nós mais ouvimos como desculpa para alguém que não vem à igreja. Percebe o que Jesus fez? 3 motivos que continuam vigentes. As pessoas continuam dando as mesmas desculpas para Deus. As mesmas. Eu às vezes ligo de quarta-feira para convidar, porque embora esteja falando aqui da frente, eu tenho uma facilidade imensa de sentir falta de pessoas. Hoje mesmo estou sentindo falta de algumas pessoas aqui, costumam vir.
Então, uma quarta a gente, né? Tudo bem. Quando eu sinto que 2 ou 3 quartas seguidas aquela pessoa não vem, eu já ligo. Eu sinto quem não está aqui hoje. Eu sinto falta da pessoa. E é interessante como às vezes a pessoa diz, não, Mauro, eu tive assim um problema, ou eu tive doente, ou isso, aquilo, eu viajei. Mas às vezes a pessoa diz, sim, Mauro, eu tenho trabalhado demais. Você não sabe a loucura que está a minha vida, eu não estou correndo, não está dando para ir. Aí, eu já brinquei aqui numa outra quarta, né? Eu fico pensando assim, pois é, quem não tem o que fazer sou eu, né? Estou aqui. É como se a pessoa dissesse, você não tem o que fazer, né? Eu tenho, sou muito ocupado, mas você, Mauro, não tem o que fazer, então você vai lá. E a gente ainda tem que ouvir isso. E eu oro pela pessoa, fazer o quê, né? Nós temos que orar por essas pessoas, para que elas compreendam que é uma inversão de valores, é uma inversão de prioridades na vida. O que essa pessoa está demonstrando é que as prioridades dela estão invertidas. Ela está dando mais valor para o que não tem. Ela está com prioridades invertidas. Eu já contei várias vezes a historinha da máquina, né? Mas como sempre tem visitas, vou contar mais uma vez. Tinha uma máquina dessas de chocolate que tem nas empresas aí, né? Então você põe a fichinha, né? E sai lá o chocolate. Ela estava com defeito, chamaram o técnico. Por quê? Porque você colocava a fichinha, primeiro saía o pó, o chocolate, depois saía o leite e por último saía o copinho. Se o copo sai por último, para onde foi parar o pó do chocolate e o leite? Se o copo sai por último? Foi para o chão. Então, ó, a máquina quebrou, mandaram chamar o técnico lá. E veio o sujeito lá da empresa, da máquina, olhou, abriu e falou, ó, diagnóstico dele. Problema da máquina, ela está com uma inversão de prioridades. Inverteram as prioridades. Vamos reverter. Né? Primeiro tem que sair o copo, depois tem que sair o leite, depois o copo. Então foi lá, mexeu, reverteu as prioridades. Tem cristão que se for para um diagnóstico no céu, Deus vai dizer assim, problema, inversão de prioridades. Primeiro, negócios, trabalho. Depois, distração. Depois, a família. Por último, Deus. Para onde vão as bênçãos? Para o chão. Aí o cidadão fica assim, por que a minha vida está desse jeito, não dá nada certo? Por que, Senhor? Por quê? Ué, você está com uma inversão de prioridades. Agora, vamos resolver o problema? Primeiro Deus, depois negócios, distração, família. Experimenta, depois você vem contar para nós aqui se melhorou a sua vida. Experimenta, reverte as prioridades, coloca Deus em primeiro lugar. Olha, eu quero dizer para vocês, tem gente que não acredita quando eu falo isso. Me pergunta, Mauro, você consegue assistir um filme? Vejo com frequência. Você vai passear com a sua esposa no shopping? Vou, até porque se eu não for, eu vou dormir na sala. Se disser para a esposa que não vai ao shopping, acabou o casamento. Você assiste futebol? Assisto. Você, faço tudo, amigo. Leio revista, me distraio, ouço música, adoro música. Mas com que hora você faz isso? Ah, é o seguinte, como eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele administra o meu tempo, aí sobra tempo para tudo. Para tudo. Agora, quem coloca Deus em último lugar, não sobra tempo para nada. Eu faço tudo, tudo. Eu quero dizer a vocês que eu sou uma pessoa normal, por mais que não pareça. Sobra tempo para tudo, amigos. Tem tempo para tudo na vida. Você não pode ser um beato também que só fala de um determinado assunto, né? Só sabe falar de Bíblia. Não, a gente tem que, né, viver a vida, conversar, ser agradável, estar atualizado com as notícias, saber das coisas que estão acontecendo no mundo, sabe? A gente tem que viver a vida, mas Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois o resto. Então, o que Jesus está mostrando aqui nessa parábola é que as desculpas que foram dadas são as mesmas até hoje. As pessoas não mudam. São as mesmas desculpas. Olha, o que se demonstra aqui, isso aqui é o que agride a Deus, é o descaso. Deus mandou um convite e recebeu descaso, indiferença. As pessoas não tiveram nem aquele cuidado com Deus, dizer assim, olha Senhor, infelizmente eu gostaria tanto de ir, mas não. A questão é assim, não, eu não quero ir e pronto. É um descaso com o convite. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho outras coisas na minha vida que eu considero mais importantes. Isso é o que agride a Deus. Eu tenho outras coisas que eu considero mais importantes. E tem gente que tem vergonha de assumir que é isso. Fica adorando ali, né? Mas é isso mesmo, é que se não fosse assim, você colocaria Deus em primeiro lugar. A questão é que a pessoa quer esconder o que não dá para esconder.
tem que assumir: Deus não é prioridade na minha vida. E pronto, Ele respeita teu livre-arbítrio. Ele respeita, mas é uma decisão que você tem que assumir. Deus não é prioridade. Olha, verso 21, diz assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Como eu gosto dessa frase, como eu gosto dessa expressão na Bíblia, é uma das minhas prediletas: ainda há lugar. Já vou dizer por quê. Verso 23, respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqueles que rejeitaram o convite, esses não vão provar da minha ceia. Olha, primeira coisa, o primeiro convite simboliza o convite que Deus fez aos israelitas lá no Velho Testamento. Quando Jesus veio, quando o Messias veio, ele foi rejeitado. Então o primeiro convite foi levado a eles pelos mensageiros de Deus no Velho Testamento. Mas os outros convites, os últimos, o mensageiro foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Já que os judeus não aceitaram, então agora vamos espalhar. Agora é para todos, inclusive para os gentios. Eles deixam de ser o povo escolhido, o povo privilegiado. O próprio Jesus agora abre o convite. Então agora busca todo mundo. Quando ele está falando dos coxos, ele está falando espiritualmente. Então traz todos aqueles que são considerados assim pecadores, porque é para estes, o meu jantar é para estes. Ou seja, Jesus sempre prioriza o pecador, aquele que precisa dele, o aflito, o cansado, o oprimido. Esse é prioridade para Jesus. O convite foi feito primeiro para os israelitas. Esnobaram, rejeitaram o Salvador, e aí o convite é estendido para os demais. Lição: quando alguém rejeita o convite de Deus, a situação espiritual se complica. Vocês viram a reação do dono da casa? A Bíblia aqui até usa uma expressão pesada, diz que ele ficou irado. Irado. É terrível isso aqui. E aqui diz: ainda há lugar. Olha só, ficou claro a partir daqui que Jesus ampliou os limites da pregação. Sai dos limites do território do judaísmo, e aí ele fala: vai pelos caminhos, pelos atalhos, pelos becos, pelas ruas. Saiu dos limites do judaísmo e vai para o mundo inteiro. E Paulo e Barnabé fizeram muito bem isso. Começaram a mostrar, principalmente Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios. Paulo então começa a se dedicar a pregar para aqueles que não eram israelitas. Paulo parece que tinha um dom especial para pregar para os chamados do mundo. Paulo se dedicou. E aqui, ainda há lugar. Sabe o que quer dizer? Eu gosto dessa expressão pelo seguinte: porque nós que estamos aqui hoje, e muitos se consideravam fora, tem gente que diz assim: mas eu não posso me salvar, eu não vou me salvar, minha vida está assim, está assada. Aí começa aqui a estudar conosco. É importante que essa pessoa saiba que Jesus só não voltou ainda, porque ainda há lugar. Tem espaço ainda no céu, ainda tem cama lá, ainda tem beliche vazio. Se é que nós vamos morar em beliche, né, pastor? São mansões, vamos dormir em beliche. As mansões têm quartos vazios, tem casa vazia no céu ainda há lugar. É isso que os anjos estão dizendo. E quem é esse lugar que está faltando aqui? De quem é? De quem? Faz assim com o dedo, ó. Esse lugar é meu, é do ente querido da sua família, é do irmão que está do seu lado, é da pessoa que trabalha com você, é do seu vizinho, e a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Porque Jesus deu uma ordem, ele falou: saí depressa. Pode ler de novo o verso: saí depressa pelas ruas, pelos becos da cidade. Ele não deixou isso como uma tarefa opcional. Não é assim: olha, Mauro Braga, se você tiver um tempinho no seu trabalho, se tiver uma vaga na sua agenda essa semana, se você não estiver fazendo nada, então você sai e vai pregar o evangelho. Não foi isso que ele falou. Ele deu uma ordem. Poucas vezes Jesus coloca o verbo no imperativo. Aqui ele diz: saí depressa. Lá em Mateus ele diz: ide. Que tempo está o verbo? Ide. Imperativo. É uma ordem. Jesus não está nos consultando.
Você quer morar no céu? Quero, Senhor. Então faz isso aqui. Ainda há lugar. Ele não está me deixando a meu critério. Isso não é opcional. É obrigatório para quem quer morar no céu. É ir pregar o Evangelho. Foi a única ordem que Jesus deixou antes de sair desse mundo. É que uma ordem para nós pregarmos o Evangelho. Não é opcional. Por quê? Porque ainda há lugar. Tem gente que vai se salvar, que vai morar no céu e ainda não sabe. Não sabe. Está vivendo aí, dando cabeçada na vida, fazendo besteira. Os outros imaginam que aquele lá não tem salvação. E ele nem sabe que ele é cidadão do céu. O crachá dele está pronto. Ele só não sabe. O crachá está pronto. Lá no céu, Deus já sabe que ele vai aceitar. Ele vai se converter. Ainda há lugar. E nós temos que ajudar a preencher essas vagas. O trabalho é de Deus. É do Espírito Santo, é lógico. Não é nosso. Mas nós somos os instrumentos que Deus escolheu. Se Ele escolheu mal, mas Ele nos escolheu para fazer isso. Que privilégio. Que privilégio. Falhos do jeito que nós somos, que eu sou, Deus nos escolher para essa tarefa. Para pregar nas ruas, nos becos da cidade. Ou seja, deixou de ser para aquela casta social, o israelita, e agora é para todo mundo. É para quem precisa de Jesus. É para quem é humilde, para quem está aflito, para quem está sofrendo no pecado. Em outra passagem ele fala para os publicanos e para as meretrizes. A salvação é para as prostitutas, é para os perdidos, é para os deficientes espirituais. Esses é que precisam de Jesus Cristo, não para aqueles que dizem assim: eu não faço mal a ninguém. Já viu gente que fala assim? Não faço mal a ninguém, não prejudico, não roubo, não mato. Não. Cuidado com esse, fica longe desse. Eu tenho medo desse bonzinho. Eu tenho medo do cara que diz que é bonzinho. Sabe por quê? Ele não tem consciência do quanto ele é ruim. É falta de consciência. Que aquele, quanto mais perto de Jesus, a gente diz assim: eu sou um miserável. O que Paulo falou? Dos pecadores eu sou o maior. Não é que ele fosse mesmo, não. É que ele estava tão perto de Jesus que quando ele olhava para Jesus, ele via o quanto ele era pecaminoso. Portanto, alguém que diz assim: eu não faço mal a ninguém, está tão longe de Deus que ele não consegue nem perceber isso. Quanto mais próximo de Deus, mais nós percebemos as nossas falhas em função da santidade de Deus. É quando eu olho para Jesus que eu vejo o quanto Ele é santo, eu percebo o quanto eu não presto. Portanto, Deus confiou a nós fazermos essa tarefa, mas a salvação é para os pecadores, que vão deixar de ser. Ao aceitarem Jesus, seremos transformados, é lógico. Ninguém vai entrar no céu no pecado. Eu sempre digo: Deus nos salva do pecado. Deus não nos salva no pecado. Nos salva do, não no. Significa que se alguém conhece a Jesus e permanece na mesma vida errada, essa pessoa vai perder a salvação. Porque aquele que conhece Jesus, ele vai pecar mais algumas vezes? Vai, mas ele não está no pecado. Ele erra, se arrepende e recomeça. Daqui a pouco tropeça lá na frente. Ele não está no pecado. Ele de vez em quando peca, é diferente. Se arrepende. Agora, no é aquela pessoa que não sai da situação que está, permanece. Esse está no pecado. E esse aí, a situação espiritual é complicada. Há um determinado momento, lá no Evangelho de Mateus, que Jesus disse que no tempo da volta dele seria, ele comparou com que personagem bíblico? Seria como nos dias de Noé. Por que ele falou isso? O que havia nos dias de Noé? As pessoas estavam cantando, dançando, a Bíblia diz isso. Aí Mateus 24, cantando, dançando, se casando, comprando. Pergunto, alguma dessas coisas que Jesus mencionou é errada? É errado casar? Bom, vocês podem casar tranquilo, viu? Não tem problema nenhum, não tem nada de errado, pelo contrário, é aconselhável, faz bem à saúde, tá? E é melhor do que viver abrasado. Casar é bom. Comprar, tem alguma coisa errada? Desde que não seja uma compulsão, né? Desde que não seja de coisas desnecessárias. Comprar, vender, trabalhar, tem alguma coisa de errado nisso aqui? Então por que Jesus citou? É quando essas coisas são colocadas como prioridade no lugar de Jesus. Aí nós temos um problema. Então, como nos dias de Noé, as pessoas estavam brincando, cantando, saindo, se distraindo e não estavam nem aí para a pregação, ele disse que na volta dele vai pegar o mundo assim. Você está vendo o mundo desse jeito? Alguém está preocupado com Jesus Cristo? Ou com a pregação do Evangelho?
Portanto, vai se repetir tudo de novo, do mesmo jeito que foi com o dilúvio. Vai pegar o mundo do mesmo jeito. E não basta. Foram séculos de advertência, mas as pessoas não levam a sério. Continuam levando a sua vida como se não existisse céu, Deus, eternidade, como se não existisse nada disso. Tudo isso fosse uma fantasia. Vivendo como se isso fosse uma grande bobagem. Ou seja, apostando tudo naquilo que podem ver e tocar. E não dando o devido valor às coisas que são eternas. Porque isso aqui tudo é passageiro. Não dão valor às coisas eternas. E a nossa função é fazer isso. Quando Jesus fala de sair pelos caminhos e atalhos, ele está se referindo muito ao pecador no aspecto espiritual, mas se refere também às pessoas mais humildes. E aqui eu quero fazer uma colocação importante. Durante 5 anos, eu fui delegado da Igreja Adventista, representando a nossa igreja lá na central de Washington. Para quem é visita não entende bem o que eu estou falando, mas as pessoas da igreja sabem o que é isso. Então eu acompanhei durante 5 anos as reuniões da nossa igreja lá na sede, representando aqui o nosso país. E ficava a par nas reuniões, e muita coisa importante e interessante que a gente acompanha da igreja a nível mundial. E fiquei sabendo de uma coisa que me impressionava. No mundo inteiro há uma preocupação específica da igreja adventista. Uma preocupação, sabem qual é? É que o evangelho tem sido pregado no mundo inteiro e atingido maciçamente, ou prioritariamente, as pessoas mais simples, os pobres, as pessoas mais simples intelectualmente falando e financeiramente falando. Ou seja, o evangelho, a pregação, a igreja, ela vai muito bem nas classes sociais mais baixas. Ela tem um índice bom, razoável de aproveitamento. Mas a igreja a nível mundial discutia um problema quando estive lá. É que a igreja não tinha penetração nas classes sociais mais altas. Isso preocupava a cúpula da igreja. O que fazer? Como nós vamos trabalhar com isso? Como a igreja vai penetrar no tempo da volta de Jesus e atingir as classes ditas especiais? Não se fala só, quando se fala em classes especiais, não está se falando só de quem tem dinheiro, não. É um engano quem pensa assim. Classes especiais não é quem tem dinheiro, não é rico. Classes especiais são pessoas que têm um nível cultural mais elevado, financeiro mais elevado, de conhecimento mais elevado. Classes especiais. E a igreja tem uma certa dificuldade de levar o evangelho para essas pessoas. Jesus se preocupa com isso? Ou será que a salvação é só para pobre e o rico tem que ir para o inferno? Não é para a gente parar para pensar? Mas é interessante. Todas as vezes que a igreja começa a se movimentar para criar programas especiais para que o evangelho atinja as classes especiais, porque você não consegue pescar o mesmo peixe com o mesmo anzol. Qualquer pescador sabe disso. Se o peixe mudou, o anzol tem que ser diferente. Se você pesca de uma determinada maneira e você vai pescar um peixe diferente, você tem que mudar o anzol. Se está provado que por um formato de pregação esse formato não atinge as pessoas das classes especiais, tem que mudar o formato para eles serem alcançados. Mas às vezes eu me assusto quando participo de reuniões e vejo gente dizendo assim: mas por que tem que fazer igreja para rico e pregar para rico? Ah, não? Não? O rico tem que se perder? O rico vai para o inferno? Isso é comportamento cristão? É pensamento cristão? Então a igreja não tem que se aparelhar para alcançar os ricos? Então nós não temos que ter templos adaptados para receber essas pessoas? Isso é discriminação? Isso quer dizer que o rico é melhor que o pobre? Não, quer dizer que a igreja tem que se preocupar com eles também. É importante falar isso, porque às vezes eu vejo membros da igreja que são contra programas especiais para classes especiais. Não, tem que entrar na nossa igreja e congregar na nossa igreja, mas acontece que eles não vão vir, a linguagem é outra, o anzol é outro, a isca é outra. É diferente. E é preciso entender isso. Essas pessoas têm que ser alcançadas de outra maneira. Qual é a prova bíblica do que eu estou dizendo? Quando Deus tinha que pregar o evangelho para os gentios, e aí envolvia os gregos, cultos, pensamento grego, o que Deus fez? Ele já não tinha os 12 apóstolos? Eram pescadores, homens humildes. O que Deus fez? Foi chamar Paulo. Por quê? Por quê? Anzol diferente, é outro instrumento, outra linguagem, outra estrutura de raciocínio. De onde veio Paulo? Do mundão. Entendia a estrutura de raciocínio daquelas pessoas. Deus escolheu um homem preparado para fazer aquilo?
tinha uma linguagem para aquelas pessoas, tinha estrutura de raciocínio deles, sabia como eles pensavam, pregava o Evangelho da maneira que eles compreendiam, usando os elementos próximos da vida deles. Caso contrário, Deus teria mandado Pedro pregar para os gregos. Mas Pedro vai lá na sua carta e diz o quê? Há coisas mais complexas que Paulo explicava. Vai lá ler lá na carta de Pedro, você vai ver Pedro dizendo isso, admitindo que há coisas mais complexas que Paulo tratava e que ele não tinha condição de tratar. Assim é o Evangelho. Então me preocupo quando vejo gente criticando, dizendo assim, não tem nada para fazer igreja para rico. Em outras palavras, está dizendo assim, eu quero que o rico vá para o inferno. Isso é sério, gente. Nesse tempo do fim, sabe por que o Evangelho tem que ser pregado para os ricos? Primeiro, porque Jesus morreu por eles também. Primeiro. Segundo, porque eles receberam bênçãos de Deus e não têm consciência da responsabilidade que eles têm com essas bênçãos. Você imagina homens poderosos, o que eles se converterem, e via por outra, a gente tem notícia de pessoas poderosas se convertendo. Imagina a força e o poder que essas pessoas têm no Evangelho se convertem. Não só financeiramente, no apoio financeiro, mas no testemunho, na influência que eles exercem no seu campo de atuação. Vou dar um exemplo aqui, compreendam o que eu vou dizer. Imagine se um homem como um Silvio Santos se torna um homem convertido. Imagina que o estrago que ele não faz nos planos de Satanás, com uma rede de comunicação na mão, com dinheiro, com poder, um grande empresário. Olha, eu vou dizer para vocês que está batendo na trave com o Silvio Santos há alguns anos, porque um dos assessores dele é adventista, e o Silvio Santos já conhece muito da nossa doutrina. Muito da nossa doutrina. Orlando Macrini é um dos diretores do Silvio Santos, ele é um adventista, e já me disse que já várias vezes deu estudos bíblicos para o Silvio Santos. Imagina um homem desse se converte. Agora, não tem que haver uma pregação especial para uma pessoa como ele? Lógico que sim. É diferente. Então a gente tem que parar com essa bobagem de achar que o mesmo anzolzinho vai pescar peixe grande. Não pesca não, tem que mudar o anzol. É pelo poder do Espírito Santo? Claro que sim. É o mesmo poder de Deus, lógico, mas Deus mesmo usou homens diferentes para pegar para pessoas diferentes. Senão não chamava Paulo, senão mandava Pedro fazer. Se Deus fez, é porque Ele sabe o que está fazendo. E hoje nós temos que entender que a igreja precisa sim ter projetos para alcançar todas as pessoas, não são só os ricos não, ricos, pobres, todos, portanto os ricos não podem ficar de fora. Para encerrar, desculpem se eu me alonguei nesse assunto, mas eu particularmente tenho grande interesse nesse tema, eu gosto demais desse assunto, é um assunto que me toca, e eu sou favorável a alguns projetos com algumas ressalvas. Penetração do Evangelho nas classes sociais, e por fim, aqui explicar uma frase quando disse... Jesus na história contou que vai lá, vai buscar nos valados e força-os a entrar. Eu já ouvi pessoas deturparem um pouco essa frase. Não quer dizer que você vai pregar o Evangelho forçando alguém a aceitar Jesus. Não. Não. Lá em Apocalipse 3:20, como é que Deus trabalha? Como é que Jesus trabalha? Ele bate a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração. Portanto, Jesus não força ninguém. Como é que você concilia esse verso então? Que diz força-os a entrar. O que Jesus está querendo dizer com isso? Porque certamente não é forçar coercitiva fisicamente. Não é disso que ele está falando. Ele está falando da urgência e dos instrumentos que serão usados. Forçar no sentido de convencer. Você tem que se aplicar para pregar para essas pessoas mais influentes. Os instrumentos têm que ser coercitivos no sentido psicológico da coisa. A maneira de convencimento, de conduzir o raciocínio da pessoa. É isso que ele está falando. Então é uma coisa que requer uma habilidade para fazer isso. Para que você consiga trazer essas pessoas de uma maneira inteligente, sem resvalar para o fanatismo que afasta essas pessoas da igreja. O fanatismo religioso afasta essas pessoas. A pregação tem que ser uma pregação diferente. Quero encerrar, como eu sempre faço, contando alguma ilustração. E já que no início nós falamos aqui que o Evangelho de Deus, a salvação não é só para os judeus, é para todos, não pode haver esse tipo de discriminação. Também quero dizer que tudo nesse mundo aqui que a gente faz, a gente recebe de volta. Tem um verso na Bíblia, lá em Gálatas 6:7, diz assim: o que você plantar, você vai colher.
Isso é uma lei espiritual. Você colhe o que você planta. Se você planta batata, você vai colher batata. Não dá para plantar batata e colher cenoura. Não dá. Portanto, você vai colher o que você plantar. Na vida espiritual é assim também. A gente planta ao longo da vida e vai colher. E essa história tem a ver com isso. Um rapaz ainda, estava estudando medicina. E com muita dificuldade vendia livros para pagar a faculdade. E um dia ficou completamente sem dinheiro. E após andar horas e horas tentando vender livros, tocando nas casas, não tinha um tostão para comer nada. Tocou campainha de uma casa lá e ia pedir um prato de comida, mas na hora que a moça abriu a porta, ele ficou meio sem graça e, em vez de pedir um prato de comida, ele pediu um copo d'água. Ela percebeu o jeito dele, deve ter notado que era uma pessoa faminta, e trouxe um copo de leite ao invés de um copo d'água. Ele tomou, agradeceu muito por aquilo e disse: por favor, quanto eu lhe devo? Ela disse: o senhor não me deve nada, por favor, não fiz mais que a minha obrigação. E os anos se passaram, esse rapaz chamava-se Howard Kelly, ele estudou medicina, se formou, os anos foram passando, foi se aprimorando e se tornou um dos maiores cardiologistas. Em determinada época ele estava no hospital, ficou sabendo do caso de uma moça, de uma senhora já, que estava à morte com um grave problema no coração e os outros especialistas não conseguiam resolver o problema dela. E ele foi chamado e ouviu dizer que ela era de uma cidade, e quando ele ouviu o nome da cidade, ele lembrou do caso, lembrou daquela jovem. Foi lá correndo e reconheceu no rosto daquela senhora aquela moça que deu um copo de leite para ele. Arregaçou as mangas e passou horas numa cirurgia delicadíssima para salvar a vida daquela pessoa, com um empenho acima do normal. Dias depois, quando ela já se recuperava no leito, ele pediu que a conta dela do hospital fosse mandada para a sala dele. Quando a conta chegou, uma conta caríssima, ele escreveu assim um bilhete e mandou entregar no quarto dela com a conta. Ele escreveu assim: totalmente pago há muitos anos atrás com um copo de leite. Howard Kelly. Aqui se faz, aqui se colhe. Aquilo que você estiver plantando, você vai receber. Deus não falha. Portanto, a pergunta é: o que é que nós temos plantado na nossa vida ultimamente? Tenho tido eu prioridade, tempo para Deus? Tenho me relacionado com Jesus? O que eu estou plantando? Ou será que eu só tenho tempo para os meus prazeres, distração, negócios, trabalho, corrida, faculdade, loucura? Será que é isso que eu estou... Meu tempo é para isso? Eu aposto tudo naquilo que vai passar e não tenho tempo para as coisas da eternidade. O que nós estamos plantando hoje? Isso é para pensar em casa. É uma coisa muito individual, entre nós e Deus. Próxima quarta, como foi avisado, nós vamos ter aqui, iniciar uma semana de oração no sábado, que vai se estender até o outro sábado, portanto vai pegar a quarta-feira aqui na nossa classe bíblica. Pastor Hélio Carnassali. Eu, se fosse você, não perderia. Primeiro porque eu conheço o pastor Hélio Carnassali há muitos anos. É um grande amigo, além de um grande pregador. Ele vai falar assuntos mais voltados para os jovens. Significa que pais que estão aqui, não deixem de trazer os seus filhos para ouvir. Uma mensagem importante para os jovens. Jovens que estão aqui, ainda estão na última semana de férias da faculdade, da escola, não percam a mensagem do pastor Hélio Carnassali a semana inteira voltada para os jovens, assuntos para os jovens. Eu vou estar aqui assistindo o pastor Hélio. Portanto, na quarta-feira que vem, nós não teremos a classe bíblica, teremos o pastor Hélio, e na outra voltamos com a sequência das parábolas. Mas se eu fosse você, eu não faltaria. Se alguém vier e não gostar ou se arrepender, pode cobrar de mim. Eu assino embaixo. Tá? Pode vir, você não vai se arrepender. Pedir ao pastor Marcelo para encerrar com a oração.